e nós vamos conversar com a advogada, integrante da coordenação executiva da OBJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TVT, pela Rádio Brasil Atual. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Nós que agradecemos sua presença aqui, Tânia. Nós acompanhamos há pouco aqui no Jornal Brasil Atual uma matéria da Lia Bianchini, do Brasil de Fato, mostrando que a Polícia Civil do Paraná descartou a motivação política no assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, episódio que ocorreu em Foz do Iguaçu. Como é que você viu a conclusão desse inquérito da polícia, Tânia, e também a condução desse inquérito? Bom, vamos tentar situar aqui por partes. Eu acho que do ponto de vista estritamente técnico, jurídico, penal, a conclusão, porque não é propriamente uma conclusão de um inquérito, né? Conclusão de uma investigação feita pela Polícia Civil. Tecnicamente, ela está correta, quer dizer, houve um homicídio, o homicídio possui algumas circunstâncias que qualificam o homicídio. Então, o motivo torpe é uma qualificadora do homicídio que torna o homicídio mais grave, que aumenta a pena do homicídio. Passa de 6 a 20 anos, no caso do homicídio considerado simples, para uma pena que vai até 30 anos, né? De 12 a 30 anos. Então, do ponto de vista técnico, é ok. E ainda houve a agravante também de crime de perigo, porque ela considerou que ele poderia atingir várias pessoas ao entrar armado numa festa. Até aí tudo bem. A grande questão do debate que acabou ficando é a delegada ter afirmado que não havia motivação política para o cometimento do homicídio, o que chega a ser uma aberração, porque a evidência maior do cometimento do homicídio do policial penal Guaranhos contra o Marcelo Arruda é justamente a motivação política. Então, ainda que do ponto de vista técnico, jurídico, penal, não exista uma qualificadora chamada de motivação política, a torpeza que ela própria atribui corretamente ao crime, motivo torpe, é justamente a motivação política. Então, chega a ser quase um ato falho da delegada tentar, ao mesmo tempo, dizer que houve um motivo torpe para o cometimento daquele homicídio, e houve de fato, e dizer que não havia motivação política, porque teria havido, em um primeiro momento, uma discussão entre os dois, e o Marcelo teria jogado ali uma pedra e areia dentro do carro, num primeiro momento, sendo que o Guaranhos já tinha, naquele primeiro momento, apontado uma arma, chegado armado a uma festa para o qual não foi convidado. Então, chega a ser, na minha opinião, enfim, acho que na opinião dos juristas em geral até, um ato falho da delegada ao atribuir corretamente a torpeza do crime e dizer que não houve motivação política. Ela deveria, então, ter explicado a que se deve, então, o motivo torpe que ela própria atribui o crime corretamente. E isso é importante, né, Tânia? Porque, de fato, é exatamente o que você falou, o caráter político ele pode ser considerado esse motivo torpe ou fútil do homicídio e acabar, inclusive, elevando a pena de prisão ao máximo previsto na legislação. Agora, na legislação brasileira não existe, né, um tipo penal específico de crime de ódio com motivação política e nem do crime político, no caso de matar um eventual adversário por conta de um caráter ideológico mesmo do crime em si. Não, não existe. Ela, inclusive, cometeu um outro erro, que aí eu considero um erro técnico, jurídico mesmo, de tentar justificar. Veja só, tentar justificar, não pode se tratar do crime político, porque a lei própria que trata de crime político não prevê essa hipótese. E aí ela fez uma menção à lei em defesa do Estado Democrático de Direito, que efetivamente não se aplica a esse caso. Agora, veja só, voltando, nós não temos, de fato, um tipo penal específico de homicídio
que trate de crime político, né, com essa tipificação específica, e também não temos uma qualificadora do crime de homicídio, chamado qualificadora por motivação política. Agora, voltando ao raciocínio anterior, a motivação política é um motivo torpe ou fútil, né? Poderia até ser enquadrado melhor, na minha opinião, como um motivo fútil, mas isso também não tem relevância para o fim que se quer alcançar, que é entender que não havia ali um homicídio que possa ser qualificado como homicídio simples. Ele possuía uma motivação que o torna, sim, um homicídio qualificado por motivo torpe, né? E é por isso que eu disse no começo, do ponto de vista do enquadramento jurídico penal, ela enquadrou certinho. Foi um homicídio cometido realmente com motivo torpe. Agora, é importante a gente ter claro que, no momento em que ela diz que foi um homicídio praticado com motivo torpe, mas que não teve motivação política, ela está fazendo uma manifestação política, né? Eu até escrevi sobre isso a pedido de um portal e eu disse exatamente isso. Na verdade, essa antecipação para fechar essa investigação, porque o prazo, na verdade, iria até o dia 19, amanhã, portanto, quando eles antecipam e deixam de verificar questões que são fundamentais numa investigação, como é a perícia sobre o celular do homicida, né? A perícia sobre o celular do Guaranhos, que até agora não saiu. Quando se antecipa, o que se está querendo fazer? A mesma coisa que aconteceu no caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né? O que se está querendo é encerrar uma discussão que está trazendo desgaste para o governo do Jair Bolsonaro, que é quem estimula diuturnamente a violência política contra militantes, no caso do Dom Phillips, né, e do Bruno Pereira, militantes em defesa dos indígenas, da causa da Amazônia. No caso do Marcelo Arruda, obviamente, o que eles consideram de um inimigo político, né, porque eles não conseguem trabalhar no campo da democracia, de considerar adversários com respeito que a democracia requer, consideram inimigos políticos. Então, o que se tentou, na verdade, antecipando as conclusões, antes do prazo, deixando de verificar provas que são essenciais nessa investigação, foi tentar parar um debate que estava posto e que estava trazendo desgaste ao governo federal. Infelizmente, não se pode chegar a outra conclusão. E aí afirmar que não teve motivação política corresponde a esse mesmo escopo. Só queria, Glauco, para encerrar, que eu acho que é muito importante afirmar, é que as conclusões da Polícia Civil, elas não vinculam o Ministério Público, né? O Ministério Público é quem tem a competência de apresentar a denúncia sobre o crime que foi cometido. E o Ministério Público não se vincula às conclusões da Polícia Civil. É bem importante deixar isso claro, porque para que não pareça que nós temos a finalização agora de uma investigação a respeito desse homicídio bárbaro. Isso é importante de dizer também, né, Tânia? Quer dizer, o Ministério Público, no encaminhamento da denúncia, ele pode, na prática, trazer à tona aí essa questão da motivação política, como outras que podem não ter sido abordadas também ali na fase do inquérito policial. Exato, e trazer os elementos de prova que não foram avaliados agora pelo esse encerramento de investigação no relatório da Polícia Civil, como a perícia sobre o celular do Guaranhos, por exemplo, né? Existe ali toda uma situação pouco explicada ou mal explicada sobre o momento em que ele sai do churrasco onde se encontrava ali próximo, né, próximo ao clube onde acontecia a festa do Marcelo. Tentou se vender uma versão que logo se comprovou totalmente falsa, de que ele estaria fazendo ronda pelo clube. Existe aí a comprovação de que ele havia consumido bastante álcool
álcool onde se encontrava, no churrasco, que ele teve a pré-visualização da festa a partir isso está no depoimento de um dos amigos dele, Guarânios, né, que estava no mesmo churrasco com ele, que mostrou as câmeras internas do circuito interno lá, de onde estava ocorrendo a festa no salão. Então, existe toda uma discussão aí sobre premeditação desse homicídio que precisa ser levado em consideração pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia. Agora, Tânia, você citou aqui o desgaste que isso traz, né, para a figura do presidente Jair Bolsonaro, e ele demorou bastante para reagir, inclusive em relação ao episódio, postou uma mensagem meio que culpando, meio não, né, culpando a esquerda na prática, né, de uma forma geral. Depois teve um outro momento em que ele não telefonou, não mandou mensagem para a viúva, para os filhos, mas telefonou para 2 irmãos bolsonaristas do Marcelo Arruda, dizendo que poderia recebê-los em Brasília, inclusive para eles contarem o que ele chamou de a verdade. Os 2 irmãos, inclusive, não estavam presentes na festa do aniversário. Como é que você vê essa atitude, essa conduta do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse episódio? A reação do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, é a reação costumeira do presidente Jair Bolsonaro em todas essas tragédias e esses fatos gritantes que acontecem na nossa sociedade, em que ele, como chefe da nação, teria a obrigação de ter um mínimo de civilidade, de novo, lembrando do trágico homicídio do jornalista britânico Bruno Pereira lá na Amazônia, você deve recordar que o Jair Bolsonaro tentou fazer no primeiro momento foi culpar as próprias vítimas, dizer que eles se meteram numa aventura, caminharam por lugares perigosos e tal, que chegou a dizer que o jornalista Dom Phillips não era uma pessoa bem vista na região pelos praticantes ali de pesca, enfim, ele tentou culpar as vítimas pelo próprio assassinato. Então, agora, a atuação dele no caso do homicídio agora, do Marcelo Arruda, é profundamente lamentável, como, infelizmente, são os atos em geral do nosso presidente da República. Não tem qualquer empatia, não tem qualquer respeito sequer à família da vítima de uma tragédia dessa natureza. Não se solidariza, não se coloca como um chefe da nação que tem a obrigação de dizer que é preciso restaurar realmente a paz nas relações políticas, de que isso deveria ter uma averiguação responsável, célere sim, mas com muita responsabilidade, e não fez qualquer gesto humanitário mesmo, né, de se solidarizar com a família, com a viúva. Marcelo deixou um bebê praticamente recém-nascido, e uma viúva que, inclusive, também é da área de segurança pública, né, policial civil, e, enfim, ele não tem um mínimo de respeito, acho que respeito fecha mesmo. Aí, ao contrário disso, a única preocupação dele é exatamente o desgaste que isso traz para a imagem dele, que é um desgaste evidente, já que ele estimula a violência e vem estimulando desde sempre a violência contra os seus adversários políticos. Então, ele se preocupando com o desgaste sobre a imagem, ele liga para a família para pedir que os irmãos de Marcelo, que segundo o relatado, votaram nele, Jair Bolsonaro, em 2018, para que viessem a Brasília para tentar contar a verdade. Qual é a verdade de Jair Bolsonaro é que realmente a gente não tem como saber, já que, como você mesmo narrou, os irmãos do Marcelo, que ele solicitou viessem a Brasília, sequer estavam presentes na festa no momento em que ele foi atingido e morto. Tânia, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima.
Eu que agradeço, Glauco. Um bom dia de trabalho para todos vocês aí. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. E agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.